Olá, meu nome é Rafael e nesses últimos dias eu acabei assistindo um vídeo do Rafael Grata, cujo título é Como se tornar irreconhecível em 180 dias. O link do vídeo original eu vou deixar na descrição caso vocês queiram assistir, sem daí nenhuma alteração minha e somente o conteúdo puro. Aliás, o objetivo desse vídeo não é fazer um resumo, mas sim separar em 6 tópicos, cujo eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas separar nesses tópicos para que eu consiga colocar os conhecimentos do Rafael Grata, os fatos da neurociência que são apresentados também pelo Rafael Grata no vídeo original, e os meus conhecimentos e compreensões. Vamos começar então com um teste. Eu quero que você se lembre da sua criança quando você tinha 13 anos. Eu quero que você olhe para o rosto dela, analise os olhos, os desejos. Eu quero que você veja o brilho no olho que essa criança tinha. Todos os desejos, com o que essa criança queria trabalhar, quanto dinheiro ela queria ter, filhos, relacionamentos, carros, tudo mais. Eu quero que você veja o que essa criança tinha, o que ela queria. Observe a felicidade dela. E agora eu quero que você olhe para a sua vida atual. E eu quero que você se relembre de todas essas coisas que você queria no passado, que você conseguiu conquistar. Eu quero que você perceba se você ainda tem esse brilho no olho, se você ainda tem a vontade que a sua criança teria. Esse é um exemplo utilizado pelo Rafael Grata no início do vídeo. E eu achei muito interessante e quis colocar nesse vídeo aqui também. O propósito disso nada mais é do que fazer com que você perceba todas as coisas que a sua criança queria e tinha como objetivo, que você não conseguiu e que você conseguiu conquistar ou fazer. O meu objetivo como terapeuta é simplesmente trazer este brilho no olhar da sua criança de volta para você. Eu quero que você tenha de novo aquela vontade, aquela determinação que você tinha quando era bem pequena. Pois quando a gente vive nesta frequência, a gente consegue conquistar praticamente tudo. Pois quando nós éramos crianças, nós tínhamos muitas limitações a menos, muitas crenças a menos. Mas então, vamos começar com o que o filósofo russo Dostoiévski escreveu no seu livro Crime e Castigo. O humano é um ser que se acostuma a tudo. Nós podemos ver isso principalmente relacionado à mediocridade, onde a gente conseguiu fazer com que ela pare de doer. Nós nos acostumamos com a dor ruim, com a dor de eu posso deixar a situação que eu estou assim mesmo. Ou então, eu sou ansioso mesmo, não tenho o que fazer. Nós nos acostumamos ao invés de mudar. Isso tem vários fatores. Fatores sociais, políticos, tecnológicos. Mas esse não é o propósito do vídeo. O nosso cérebro tem duas funções principais: fugir da dor e sentir prazer. Nós fazemos isso todos os dias. Caso você não perceba, a procrastinação é uma tentativa de fugir da dor. E o que você faz com a procrastinação é prazer. No caso, você pode estar procrastinando a sua ação vendo o celular, algum vídeo, algum filme. Você está postergando a sua ação, fugindo da dor e sentindo prazer ao olhar alguma tecnologia ou até mesmo não fazer nada. Um teste foi feito lá nos Estados Unidos, onde um médico ele pegou algumas crianças e botou em algumas salas separadas e na frente delas colocou um marshmallow na frente. A única tarefa onde eles foram impostos, vamos falar assim, foi com que essa criança não poderia comer o marshmallow em 15 minutos. Ela deveria deixar ele intacto até que desse essa minutagem. Assim, o médico entraria na sala e daria mais um marshmallow e ela poderia comer os dois. A maior parcela
resolveu comer esse marshmallow logo após que o médico saiu da sala. E a pequena parcela esperou e comeu os 2 marshmallows. O resultado dessa pesquisa foi que, ao serem acompanhadas até a vida adulta, as crianças cujo esperaram a sentir o prazer, cujo a gente chama de adiar a gratificação, adiar o prazer, conseguiram ter trabalhos melhores, melhor remuneração, melhores relacionamentos e mais muitas outras coisas que o Rafael Grata relata no vídeo. Isso mostra que as pessoas que conseguem criar o hábito de adiar os seus prazeres e fazer primeiro o que precisa ser feito, têm resultados melhores posteriormente. De acordo com o Rafael Grata, existem 6 pilares que a gente precisa fazer para reconstruir a nós mesmos. São eles, então, o redesenho da identidade, que é o que nós abordaremos neste vídeo, a fortificação psicológica, transformação física, aceleração de competências e habilidades, reengenharia ambiental e recalibração social. Agora, então, eu vou explicar um pouco mais o porquê que eu explico, e isso eu aprendi com o Rafael Grata, cujo ele fala no vídeo também, que uma virtude sem compreensão é apenas uma cópia, é apenas uma imitação. Então, é útil eu explicar a vocês, porque se vocês entenderem e quando vocês entenderem o que eu digo, vocês terão gatilhos a menos para voltar para o início, para voltar a seu comportamento de basal, que a gente chama na neurociência, que é o comportamento inicial, o comportamento que você tende a retornar mesmo que você faça muitos esforços. Eu vou explicar também agora um pouco do porquê e como o nosso cérebro funciona. Então vamos começar agora com o pilar 1, onde o nome é redesenho da identidade. E basicamente ela fala sobre a autenticidade. Por isso que é tão difícil conseguirmos responder algumas perguntas como quem é você? Nós tendemos a colocar primeiro o nosso nome, e o nosso nome não é quem a gente é apenas uma identidade. Também costumamos a colocar nossas experiências, que nós somos o conjunto de experiências, mas mesmo assim a gente não consegue responder com autenticidade quem a gente é. E já vou adiantando que nossas experiências não moldam quem nós somos. É algo muito mais complexo por trás disso, mas também é quase meio contraditório, porque é complexo, porém simples. Sobre a autenticidade, a gente tem que sair de uma corrida contra os outros para iniciar uma corrida contra nós mesmos. Nós estamos acostumados a seguir passos de outros, por exemplo, numa metodologia ou numa metáfora de uma empresa. Nós tendemos a copiar certos passos de outras pessoas que deram certo, como se fosse surfar num hype, ou então surfar numa êxtase de uma outra pessoa cujo conseguiu uma grande quantidade de dinheiro, ou então conseguiu muito sucesso fazendo X hábito, X passo, X carreira. Então a gente tende a copiar o que os outros fazem. Mas esse não é o caminho que a gente deve seguir. O caminho que a gente deve seguir nada mais é do que a autenticidade. A gente não entende que a partir do momento onde nós sabemos quem nós somos e somos autênticos por essência, nós já ganhamos a corrida. Nós não precisamos competir com outrem. Você tem somente que se tornar a sua versão 1.0, não a versão 2.0 de alguém. Por exemplo, vamos supor, em uma situação hipotética, que eu queira ser praticamente igual a Elon Musk, eu quero ter a mesma quantidade de dinheiro, trabalhar com o que ele trabalha. Então, se eu conseguir, porventura, fazer isso e me tornar uma versão 2.0 do Elon Musk, eu basicamente serei apenas uma cópia barata dele, e não ele. Pois nós podemos copiar os passos, podemos copiar as características, podemos copiar praticamente todas as coisas, menos a alma e a essência.
Nós não conseguimos pegar isso de outra pessoa. A mesma coisa acontece que as outras pessoas não conseguem pegar isso de nós. Quando nós somos autênticos, as outras pessoas podem tentar copiar nossos passos, estilos e caminhos, mas nunca a nossa essência e a nossa alma. A partir do momento que você se torna, sim, essa versão 1.0, nós acabamos por fazer que todas as nossas demandas sejam naturais e leves. Enquanto para as outras pessoas pode parecer algo como trabalho, esforço contínuo, para você acaba se tornando algo leve e corriqueiro. Algo muito natural de se fazer e com muita tranquilidade. A nossa luta é com a falsa versão de quem achamos que nós somos, pois nós temos vários estigmas de quem a gente acha que a gente é. E o terapeuta Victor Santiago, do canal Aprimorando o Ser, ele relata que nossa missão, nosso trabalho é saber quem somos, mas também quem nós não somos. Outro ponto a se considerar é que nossa guerra é mental. Nós muitas vezes acabamos nos contentando com algo antes mesmo disso acontecer. Um grande exemplo disso é a questão de conversar com alguma pessoa, por exemplo, vamos usar a metáfora da venda, onde a gente venderia para alguém algum produto e a gente vê alguma pessoa que tem uma margem para ser nosso cliente. E a gente está rodeado, vamos colocar, de amigos. A gente acaba regalando os olhos e falando com outra pessoa sobre essa possível cliente, falando, meu Deus, eu posso conseguir alguma venda fácil, e isso e aquilo, e algumas situações podem acontecer. Você possivelmente perderá a vontade de falar com essa pessoa, ou então o tempo passará e essa pessoa irá embora e você não terá nem falado com ela. A primeira situação, onde a gente não teria nem falado com a pessoa e já teria sentido um prazer, isso acontece porque a gente exerce muita dopamina, a gente exerce muita intenção antes mesmo de a gente fazer essa ação. Então a gente acaba recebendo um hormônio do prazer só por ter pensado na determinada situação, mesmo sem ter feito nada. Isso é uma coisa que o Rafael Grata fala no vídeo também. Na minha opinião, a gente deveria pensar menos e agir mais. Não de uma forma desmedida, onde a gente acaba afetando a nossa vida ou a vida de outra pessoa, mas sim abaixar um pouco a nossa frequência do pensamento e agir um pouco mais no instinto. Em algo que seja bom, e se errar, se a gente errar e não der nada, nem mesmo uma venda ou alguma outra coisa do gênero, a gente não tem problema com isso, porque é apenas um erro. E são os erros que moldam quem nós somos. Os erros que nós cometemos, nós podemos usar, ao invés de vitimismo, nós podemos usar para crescer e para ter um entendimento melhor de quem nós somos, o que nós fazemos e o que nós devemos melhorar. Normalmente, a gente objetifica algum desejo. Por exemplo, nós queremos dinheiro, sucesso, relacionamento. Mas não é bem isso que a gente busca. Na verdade, a gente está querendo achar o sentimento. A gente não quer dinheiro, a gente quer liberdade. Nós não queremos relacionamento, nós queremos uma conexão. Nós não queremos um parceiro, nós queremos uma conexão. Nós não queremos sucesso, nós queremos nos sentir importantes. Então, muitas vezes, a gente acaba objetificando algo e, porventura, caso isso venha, nós não nos sentimos realizados, pois nós queremos o sentimento e não um objeto. Quando você começa a pensar dessa forma, você vê que se nós buscarmos então por conexão, liberdade e se sentirmos importantes, a gente percebe que ao invés de buscar isso, a gente entra numa frequência. A gente pode entrar numa frequência para conseguir atrair isso. O universo, ele não atrai o que você fala, ele atrai o que você é. Então, se você é a falta do dinheiro, por isso você quer esse dinheiro, se você é a falta da liberdade e por isso que você quer essa liberdade, nós temos que mudar isso. Eu tenho um trecho do livro que está aqui no meu lado, que o nome do livro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo.
Esse livro ele é escrito pelo Dr. Joe Dispenza. Ele é um ótimo autor e fala muito sobre essa questão de lei da atração, mas principalmente de como você pode mudar a si mesmo e atrair as coisas que você quer e que você precisa de uma forma muito mais fácil, calma e tranquila, onde nós não precisamos sofrer para atrair algum objeto ou situação. Essa parte do livro, nada mais... primeiro eu vou mostrar a capa dele também, caso alguém queira comprar. Essa parte do livro é como se fosse uma sessão de perguntas e respostas, onde a primeira parte é uma pergunta e em seguida vem a resposta logo embaixo. De onde vem a inteligência que mantém o nosso coração a bater? Ela é parte do sistema nervoso autônomo. E onde esse sistema nervoso está localizado? Ele está localizado no cérebro, o nome é sistema límbico, e ele faz parte do sistema nervoso autônomo. E dentro do cérebro existem tecidos específicos responsáveis por manter o coração batendo? Sim. Esses tecidos são compostos do quê? De células. E essas células, elas são compostas do quê? De moléculas. As moléculas, elas são compostas do quê? De átomos. E os átomos? Os átomos são compostos de subpartículas atômicas. E essas subpartículas, do que elas são formadas? Simples. As partículas, elas são formadas de energia. Vamos usar mais uma metáfora, então, sobre a metáfora da água. A água ela é uma ótima condutora elétrica. A eletricidade é uma energia. A energia, consegue mudar muitas coisas na água, como sua velocidade e sua vibração. O nosso corpo é feito de 70% de água. Se nós vibramos em tal energia ou em tal frequência, o nosso corpo tende a se adequar a esse sentimento e a essa frequência. Então, se nós vibramos, presta atenção aqui, se nós vibramos em algo ruim, como em ansiedade e sofrimento, nós viveremos isso. Se nós trocarmos essa vibração para felicidade, conexão, abundância e prosperidade, nós mudaremos tudo isso. Porque a partir do momento que a gente muda uma célula, nós conseguimos mudar todas as outras. Acaba sendo algo muito simples e fácil de se realizar, onde não precisa de sofrimento. Novamente, você não precisa de sofrimento para viver sua vida. Você tem plena liberdade de ter uma vida feliz, abundante, próspera, com muitas conexões e todas as realizações que você deseja ter. O problema é que nós somos moldados por crenças, traumas e muitas outras coisas que acabam atrapalhando na nossa vida. O seu sentimento virá somente se você se tornar frequência daquilo. Então, se você quer alguma liberdade financeira, você tem que se tornar a liberdade e não a escassez. O sentimento virá apenas quando você se tornar a frequência daquilo do que você quer. E o universo, que a gente tinha falado anteriormente, ele entende não pelo pensamento, nem pela fala, mas sim pela incorporação. E sim, eu vou te explicar isso, como fazer de um jeito fácil que você consiga realizar. Mas antes, presta atenção aqui. O universo, ele entende e atrai a você o que você incorpora. Quando você se torna frequência, você consegue mudar a energia da sua célula. Mudando a energia da sua célula, você muda de todas as outras. E isso leva um pouco de tempo, sim, é claro. E quando você consegue mudar esse sistema, você começa a exibir ao universo que você está disposto a isso. Por exemplo, se você quer sentir amor, se você quer amor, seja o espaço onde o amor possa se fazer presente e principalmente a conexão possa fluir. Se você quer dinheiro, seja o espaço onde o dinheiro possa ser investido. Se você quer paz, seja a paz que o mundo tanto procura.
O universo, e principalmente você, já tem tudo que você precisa. Tá tudo no seu campo, no seu corpo e no seu espírito. Ele só está esperando para que você dê um aval, para que você dê uma liberação para isso poder agir. Aristóteles já falava 2.400 anos atrás, onde a nossa identidade ela é criada e não descoberta. Nós vemos muitas pessoas hoje em dia falando que estão descobrindo quem elas são ou o que elas gostam. Mas na verdade, a nossa identidade ela é construída e modelada. Ela é decidida e modelada a partir de ações que você toma, que o seu cérebro entende e aceita. Isso chega a ser meio irônico, porque nós temos que fazer para mudar apenas várias vezes, constantemente, criar uma constância até que seu cérebro entenda e aceite. A partir do momento que você conseguir fazer isso e ele entender e aceitar, as coisas fluirão de uma maneira muito mais rápida do que antes. E assim é para todas as coisas, para todos os hábitos. O Rafael Krata comentou em uma parte do vídeo dele, onde ele fala sobre uma cientista, neurologista, psicóloga, neurocientista, eu não me lembro muito bem qual é a profissão dela, mas onde ela estudou 30 anos sobre mentalidade. E a coisa que ela percebeu e denominou como mentalidade fixa é que quando você se autodenomina algo, por exemplo, eu sou muito ansioso, ou então eu não consigo comer certo, eu não emagreço, ou eu não consigo ganhar peso, isso faz com que o seu cérebro entenda e enraize isso. Então, quando você fala isso, eu sou muito ansioso, e você tenta fazer uma meditação, isso cria dissonância cognitiva, que é uma interferência, um embate entre algo que o cérebro diz que é e o que você está tentando fazer, que é o inversamente contrário. Lembrando, o nosso cérebro busca prazer e fugir da dor. Quando você tenta sair do seu hábito, que era ser ansioso, você está tentando ser menos ansioso, ele vai falar, não é assim que funciona aqui. Você é ansioso e você não conseguirá meditar. Ou então, sobre a questão da alimentação e academia. Eu não emagreço porque eu não consigo comer certo, ou genética, enfim, entre várias situações, o seu cérebro vai pegar e como se fosse puxar a corda dos cavalos. Ele vai falar, não, para, porque não é assim que funciona. Mas sim, isso pode ser alterado. Então, o primeiro passo e a primeira tarefa que eu dou a vocês é percebam o que vocês falam. Percebam que na atualidade de hoje, as pessoas têm como costume se autodepravar. Como falar, eu sou burro, eu sou ansioso, como eu sou burro, eu não consigo fazer nada certo. Todas as coisas que a gente fala, que a gente reclama, ou até mesmo fala na brincadeira, o seu cérebro entenderá como verdade. E isso começará a acontecer na sua vida. A sua crença sobre o que você acha que você é o que mais atrapalha e é a principal razão por você não conseguir mudar. Escute isso com atenção novamente. A principal razão por você não conseguir mudar é o que você acha que você é, ou então o que você acha que você não é. Quando você muda isso, todas as coisas da sua vida mudarão junto. Então, a culpa não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu tio, tia, irmã, avó, avô, esposa, marido, filho ou filha. A responsabilidade é toda sua. É você quem acha que é ou quem não é. E se há alguma coisa do passado, isso já passou. A responsabilidade de ressignificar isso é sua. E é claro que você não precisa fazer isso sozinho. Por isso que os terapeutas existem. Por isso que eu tô aqui. Novamente, eu quero ver o seu olhar de criança de novo. É aquele olhar não infantil, mas sim um olhar que olha para tudo o mundo como se fosse uma maravilha. Porque realmente é.
E se você insiste, então, em ficar pensando que o mundo é uma desgraça, isso é um problema que é seu. E quanto mais você pensar nisso, mais você vai atrair que é isso. Entenda que tudo que você pensa, sente e é, será atraído. Se você pensa coisas ruins, se você sente coisas ruins, e se você é coisas ruins, você atrairá isso para você. Agora que você tem consciência disso, é sua responsabilidade como ser de mudar. É claro, eu estou aqui para ajudar. Se você precisar de alguma ajuda, manda uma mensagem para mim que eu estou disposto a trabalhar com você para alterar quem você é. E finalmente entender quem você é, por essência, por alma. Esse é o objetivo do meu trabalho. Então vamos para o primeiro plano de ação de todos os nossos vídeos. Eu quero agora que você vá buscar apenas um papel e uma caneta, de preferência um caderno. Pode pausar o vídeo e quando a gente voltar eu explicarei as ações. Sobre as ações, eu quero que primeiramente vocês escrevam sempre no presente. Ou então como vocês veem essa pessoa. Porque eu quero que vocês vejam o eu do futuro de vocês. Mas não como vocês acham que vai ser, se vocês continuarem a viver a vida de vocês hoje, mas sim como vocês querem ser. Eu quero que vocês vejam agora a pessoa que vocês querem ser durante esse ano. Ou durante o ano que vem, eu não sei que dia que eu vou postar bem esse vídeo ainda, mas enfim, eu quero que vocês escrevam o que vocês veem da pessoa desse ano, do ano que vem de vocês, como ela é. Eu quero que vocês escrevam com muito detalhe, com muita vontade, porque se vocês forem fazer essa ação sem vontade, melhor nem fazer. Eu não quero que vocês percam seu tempo e sua energia por fazer algo medíocre. Que nem eu disse no início do vídeo, nós estamos acostumados com a mediocridade. O papel agora é de vocês sair dela ou não. Então, voltando à atividade, escrevam como essa pessoa é, estrutura física, essa pessoa, como ela se alimenta, como ela faz academia, se ela faz, o que ela fala, como ela fala, o que ela lê, quantas páginas por dia, se tem alguma página estipulada, como essa pessoa trabalha, com o que essa pessoa trabalha. Percebam todas as coisas que essa pessoa faz. Por isso que eu quero que vocês escrevam bastante. Mas a quantidade de páginas é de vocês. Escrevam até se sentirem satisfeitos. A segunda atividade, que eu vou falar quando é para vocês pausarem, mas eu quero que vocês cortem as contradições da vida de vocês. Não necessariamente hoje, no dia da atividade, mas sim conforme a sua vida passa. De preferência, quanto mais cedo, melhor, porque mais cedo você se tornará essa pessoa. Vamos colocar alguns exemplos, utilizar alguns exemplos do dia a dia nosso. Quesito procrastinação. Eu procrastino muito. Eu faço sempre o lazer primeiro e depois eu faço tudo correndo as atividades. Então, a partir de agora, a gente inverterá essa ordem. Primeiro eu farei as atividades que eu preciso fazer, primeiro os deveres e depois os lazeres. Por último, você terá o seu tempo de lazer e prazer. Segunda situação, questão da academia. Ou então da alimentação, que é melhor ainda. Aí eu como muito doce. Então comece a cortar o doce da sua vida. Não jogar tudo fora, ou então parar de comprar. Mas compre ainda, mas coma menos. E a cada dia você vai diminuindo, até o momento você vai pegar e vai falar para si mesmo: hoje eu não como doce. E daí no próximo dia você vai falar de novo: hoje eu não como doce. E vai fazendo, fazendo, fazendo. Caso você aconteça de comer um doce, por exemplo, não há problema. Não perca a linha. Você comeu um doce. Se você comer um, nunca será porta para você comer mais. E isso serve para todas as áreas dessa vida. Seja para doce, alimentação,
descanso, qualquer área. Nunca deixe que a sua vida tome conta, ou melhor, então, seus pensamentos tomem conta da sua vida. Você sempre terá que estar um passo à frente deles e segurando todas as cordas possíveis. Então, após cortar todas as contradições, ou pelo menos todas as possíveis, que com certeza terão contradições na sua vida, onde você não conseguirá impedir, mudar elas ou fazer qualquer outra coisa, até mesmo dar um sumiço. Então, por favor, faça essa atividade, escreva no papel, corte as contradições, e conforme o tempo passa, caso vocês queiram me mandar uma mensagem, um áudio, algum vídeo, falando como foi a sua mudança e como está sendo, eu fico muito agradecido de saber como vocês estão indo ou fazendo. Outro ponto é, algo muito comum de acontecer na sua vida é que quando você está melhorando, quando você está em crescimento, as pessoas que estão ao seu redor vão tentar lhe cortar. Outra coisa que o Rafael Grata diz é da síndrome da papoula alta, que é quando uma flor começa a crescer demais, as outras ao redor tentarão cortar ela, para que fiquem todas no mesmo nível. Ou então, do balde de ciris, balde de caranguejos, onde algum caranguejo pode tentar achar alguma forma e conseguir achar essa forma de sair desse balde, os outros vão puxar ele para baixo, ao invés de ir junto. Porque todos têm que estar no mesmo nível, mas isso é algo que está completamente errado. Você precisa estar no seu melhor. Os outros terão que fazer o melhor deles também. E se não fizerem, o problema é deles. Entenda que o seu crescimento expõe a estagnação do outro. O seu crescimento incomoda porque os outros começam a perceber, mesmo que subconscientemente, que estão estagnadas. E eu sei que já deve ter um monte de pessoa brava comigo por conta disso. Não é egoísmo. É apenas uma repugnância contra a mediocridade. Não é egoísmo. É apenas ver que os outros estão num nível um pouco mais abaixo, não no sentido de pensamento, sabedoria, nem nada, mas sim de que as pessoas se jogam ao invés de querer fazer as coisas. Querem que os outros façam para ela. A mesma coisa de muitos que querem terapeutas para ser um pai e uma mãe mais do que para ser um terapeuta. Querem que o terapeuta faça alguma ação, querem que o terapeuta faça não apenas a terapia, mas sim faça a ação que ela precisa tomar no dia a dia. E não é assim que funciona. A terapia é para mostrar a você o que você precisa fazer e lhe mostrar o caminho mais fácil para que você seja a melhor pessoa que você pode ser. Gratidão por tudo. Eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você quiser curtir o vídeo, ou então mandar para alguma outra pessoa que você achou importante esse vídeo, sinta-se à vontade. E eu lhe vejo num próximo vídeo. Gratidão.